Eu não fiquei rico quando encontrei um atalho. Não foi sorte, herança ou uma grande virada da noite para o dia. Aconteceu quando eu removi algo da minha vida. Algo que estava dentro da minha casa. E o mais louco, eu nem fazia ideia do quanto aquilo me sabotava. Às vezes, o que te impede de crescer não é o que falta, é o que sobra. É o que você carrega sem perceber. É o que consome seu tempo, seu foco e sua energia, dia após dia, silenciosamente. Quando eu entendi isso, tudo começou a mudar. E não estou falando de algo simbólico ou filosófico. Foi uma ação real, física. Eu tirei algo do meu ambiente. E nos dias seguintes, eu comecei a pensar com mais clareza, tomar melhores decisões e ver meu dinheiro, finalmente, começar a sobrar. Parece exagero? Tenta isso por 7 dias. Só 7 dias. E depois me conta se você ainda quer sua antiga rotina de volta. Sabe qual é o maior inimigo da sua liberdade financeira? Não é o salário baixo. Não é a inflação. Não é o governo. É o caos invisível que vive com você, dentro da sua casa. Aquele quarto abarrotado de coisas que você não usa há anos. Aquela gaveta onde tudo é entulho e nada é útil. Aquela estante cheia de livros que você nunca leu. Aquela televisão que fica ligada por horas, mesmo quando ninguém está prestando atenção. Tudo isso pesa. Tudo isso ocupa espaço, físico e mental. E o mais perigoso, tudo isso te acostuma com a estagnação. Você se acostuma a viver no meio da desorganização, da distração e do desperdício. E quando isso vira normal, você para de crescer. Eu me dei conta disso de um jeito simples. Um dia, sentado no sofá, percebi que a televisão estava ligada fazia mais de 1 hora. E eu não lembrava nem o que estava passando. Era só barulho. E mais do que isso, era anestesia. Aquela TV estava ali não para me entreter, mas para preencher um vazio. Vazio de propósito, vazio de disciplina, vazio de direção. E nesse mesmo dia, tomei uma decisão. Tirei a TV da sala. Não escondi, tirei mesmo. Desconectei os cabos, guardei no armário e deixei aquele espaço vazio. O que aconteceu nos dias seguintes foi revelador. No silêncio, eu comecei a pensar, de verdade. Comecei a me questionar. Onde eu quero chegar? Por que meu dinheiro nunca sobra? O que estou fazendo com o meu tempo? E nesse espaço de reflexão, eu comecei a construir uma nova mentalidade. Eu troquei horas de distração por horas de construção. Comecei a pesquisar sobre investimentos. Nada avançado no começo, só o básico. Como montar uma reserva, o que é um CDB, o que são fundos imobiliários. E de repente, algo curioso aconteceu. Estudar sobre dinheiro me fez gastar menos. Porque quando você entende como o dinheiro funciona, você passa a respeitar cada real. Antes, eu gastava 250 reais sem pensar 2 vezes em um jantar. Depois que comecei a estudar, olhava para esses mesmos 250 e pensava: isso aqui, aplicado com consistência, pode virar minha liberdade em alguns anos. E aí, aquilo que parecia sacrifício começou a parecer escolha inteligente. Mas vamos além. Tirar a televisão foi só o primeiro passo. Eu comecei a perceber que vários outros ladrões invisíveis estavam na minha rotina. O celular do lado da cama, por exemplo. Toda noite, eu ia dormir mexendo no feed. E toda manhã, a primeira coisa que eu fazia era desbloquear a tela. Isso tirava meu foco. Me fazia começar o dia reagindo, ao invés de criando. Então, fiz outro teste. Deixei o celular carregando em outro cômodo. Comprei um despertador simples. Comecei a dormir melhor, acordar com mais disposição e, principalmente, comecei o dia com intenção. Esse tipo de mudança não é moda. Não é desafio de internet. É estratégia. E estratégia que muda destino. Sabe aquela frase do Bob Proctor? Você não atrai riqueza. Você se alinha com ela.
Isso significa que não adianta só querer. Tem que se tornar uma pessoa capaz de lidar com a riqueza. E para isso, você precisa criar espaço. Espaço interno e externo. Remover distrações, cortar excessos, liberar energia. Porque quando você faz isso, você começa a perceber que o que você achava que era difícil, como guardar dinheiro, investir, empreender, na verdade só precisava de espaço para acontecer. A grande armadilha da nossa geração é achar que estamos sem tempo. Mas a verdade é que estamos cercados de distrações que roubam nosso tempo. Você não precisa de mais horas no dia. Você precisa de menos vazamentos. De menos, só mais um episódio. De menos, só mais 5 minutos no TikTok. De menos, depois eu vejo isso. Você precisa de intenção, clareza, foco. E tudo isso começa com um gesto: remover o que te sabota. O que você colocaria aí na sua lista? Pode ser a televisão, como foi para mim. Pode ser o celular. Pode ser aquele amigo que só te puxa para baixo. Pode ser o hábito de comprar coisas só para se sentir bem no momento. Não importa o que seja. O importante é você identificar e tirar do caminho, porque esse simples ato pode mudar completamente sua trajetória. Agora, aqui vai um desafio que pode transformar sua vida. Escolha uma coisa que você sabe que está te travando. E por 7 dias, apenas 7 dias, remova isso da sua vida. Não precisa ser para sempre, mas se comprometa por 1 semana. E nesse espaço que você criar, coloque um novo hábito. Leia 10 páginas por dia de um livro de finanças. Assista um vídeo por dia sobre investimentos. Anote suas despesas diariamente. Qualquer coisa que te leve na direção do seu objetivo. Você vai se surpreender com o resultado. 7 dias podem parecer pouco, mas são suficientes para plantar uma nova mentalidade. E uma nova mentalidade pode te levar para uma nova realidade. E talvez o mais importante, isso te devolve o sentimento de controle, de que você está dirigindo a sua vida, de que você não está mais à mercê das circunstâncias, das contas, do humor dos outros. Você está no comando. E quando você sente isso, fica difícil voltar a viver de forma automática. Eu poderia te dar uma lista de livros, planilhas e técnicas de investimentos. Mas nada disso adianta se você estiver rodeado de distrações, vivendo no automático, preso num ambiente que sabota sua evolução. Então, antes de pensar em quanto investir, pense em como viver com mais intenção. Antes de buscar liberdade financeira, busque libertar seu tempo, sua mente, seu espaço. Depois daquela primeira semana sem TV, uma coisa inesperada aconteceu. Eu comecei a olhar para os meus gastos com outros olhos. Antes, eu fazia compras impulsivas, como se aquilo fosse me preencher. Mas quando o excesso de distração saiu da minha frente, o silêncio me fez enxergar meus vazamentos financeiros. Descobri que, todo mês, eu gastava com 3 ou 4 coisas que não tinham valor real na minha vida. Assinaturas que eu nem usava, comidas por delivery que eu pedia só por ansiedade, objetos que eu comprava e deixava largados na gaveta. Foi então que eu entendi. A riqueza não começa no que você ganha, mas no que você para de desperdiçar. E quanto mais clareza você tem sobre seus hábitos, mais fácil fica mudar. O primeiro passo para enriquecer não é ganhar mais, é parar de perder à toa. E esse tipo de perda é invisível até você desacelerar e enxergar o que realmente importa. Nesse processo, eu percebi que não era só a casa que estava cheia de excesso. A minha mente também estava, e talvez esse seja o maior acúmulo de todos. Pensamentos que te limitam. Crenças do tipo, dinheiro é difícil, isso não é para mim. Vou tentar, mas sei que não vai dar certo. Isso me acompanhava desde a infância. Eu cresci ouvindo que rico era quem herdava, que dinheiro era fonte de sofrimento, que para ter muito, alguém tinha que perder. Só que quando você começa a estudar finanças com seriedade, você percebe que isso tudo é mentira.
Dinheiro é ferramenta, só isso. Ele não te faz melhor ou pior. Ele te dá escolha. Ele amplia quem você já é. E se você tem medo de crescer financeiramente porque acha que vai mudar para pior, talvez o que precise mudar primeiro é sua visão sobre o que é riqueza. Riqueza de verdade não é ostentação, é paz. É liberdade de escolher o que fazer com o seu tempo, com quem estar, onde viver. Com o tempo, comecei a reorganizar os ambientes da minha casa. Não foi nada radical, mas comecei a aplicar o conceito de ambientes que te puxam para cima. Deixei um livro na mesa de cabeceira, uma garrafa de água sempre ao alcance, um caderno de metas em cima da escrivaninha. Tirei coisas que me prendiam ao passado e comecei a colocar à vista o que me lembrava do futuro que eu queria construir. Parece bobagem, mas só o fato de ver, todos os dias, um quadro com meus objetivos me fez manter o foco. A forma como você organiza o seu espaço molda suas escolhas. É como se cada objeto ao seu redor dissesse: lembra de quem você quer se tornar? E quando você se cerca de símbolos de crescimento, fica mais difícil se sabotar. A bagunça externa alimenta a bagunça interna. A ordem externa fortalece sua disciplina. E disciplina é o que constrói riqueza no longo prazo. Outra coisa que mudou profundamente foi a forma como eu via o tempo. Antes, meu dia era um emaranhado de tarefas sem direção. Eu acordava, fazia o que dava, apagava incêndios, ia dormindo exausto e com a sensação de que nada evoluiu. Mas ao remover distrações e excessos, ganhei algo valioso: perspectiva. Percebi que não era falta de tempo, era falta de prioridade. Então, comecei a dividir meu dia em blocos. 1 hora por dia para estudar algo novo sobre finanças, 30 minutos para revisar meus gastos, 15 minutos antes de dormir para refletir o que deu certo e o que posso melhorar amanhã. Só isso já foi o suficiente para transformar minha produtividade. Quando você coloca a atenção em algo com constância, aquilo cresce. Seu dinheiro cresce. Sua confiança cresce. Seu conhecimento cresce. O problema é que a maioria vive no modo piloto automático, sem perceber que está vivendo o mesmo dia várias vezes, e chamando isso de vida. Por fim, o mais importante, eu parei de andar com gente que não queria crescer. Isso foi difícil, porque algumas dessas pessoas eram próximas. Mas eu percebi que sempre que eu compartilhava algo novo, um hábito, um plano, uma ideia, essas pessoas riam, criticavam ou simplesmente ignoravam. E aquilo me puxava para trás. Então, eu comecei a procurar por vozes que me puxavam para frente. Canais no YouTube sobre finanças, podcasts de mentalidade, livros que falavam de propósito e abundância. E, principalmente, comecei a me cercar de pessoas que queriam construir algo. Gente que vibrava com cada passo rumo à liberdade financeira. Porque, no fim das contas, você é a média das vozes que você escuta todos os dias. Se você se cerca de gente que reclama, você vai reclamar. Mas se você se cerca de gente que cresce, você vai crescer. A energia que te cerca molda o que você acredita ser possível. E se você chegou até aqui, é porque essa mensagem bateu em algum lugar aí dentro. Talvez porque você esteja cansado de correr sem sair do lugar. Talvez porque você sinta que merece mais, mas não sabe por onde começar. Então eu te digo, começa removendo, não adicionando. Começa esvaziando o que não serve. Porque é nesse vazio que nasce a sua nova história. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que está precisando ouvir isso. E se quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal. Porque aqui a gente fala de dinheiro como ele realmente é. Uma ferramenta para viver com propósito e não uma prisão que te prende num ciclo sem fim. Sua liberdade começa agora, no silêncio, no espaço, na escolha.